Bom, então continuando essa aula de cinemática bidimensional, nós vimos os conceitos de posição e deslocamento, né, no caso de componentes em x e y. Então vamos aplicar isso nesse exemplo do Halliday para a gente introduzir novos conceitos. Então, esse exemplo fala que um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros, em função do tempo em segundos, são dadas aí por x e y, né? Então, vocês notem aí que o movimento é um movimento no plano, a posição x para cada instante de tempo, então eu conheço, e a posição y, a coordenada y do movimento, eu também conheço. Então, determine o vetor deslocamento no intervalo de 1 segundo. No primeiro 1 segundo do movimento. Então, lembrem, começando aqui organizando os dados, que o vetor deslocamento é o meu ΔR, que vai ser a minha posição final menos a minha posição inicial. Então, o processo é totalmente análogo ao fato totalmente análogo ao movimento unidimensional, mas agora o problema só se estende, né? Porque eu tenho que fazer essa conta para x e para y. Então, basicamente, como é que eu poderia escrever a minha posição final? Vocês concordam que, em termos dos vetores unitários, a minha posição final é a posição x quando t for igual a 1 segundo? Né, na direção aqui de x, combinado com y no tempo t igual a 1 segundo na direção y. Correto? Esse é o meu vetor posição final. Quem seria o meu vetor posição inicial? É onde eu estava em x no instante t igual a 0, combinado com onde eu estava em y no instante t igual a 0. A maneira como cada um vai organizar aí vai ser, né? Cada um tem um estilo de se organizar, tá? Tô só escrevendo as formas mais gerais primeiro. Então, vamos lá, pessoal. Quem que seria a minha posição RF? RF, então, quanto que vale x no instante t igual a 1 segundo? Então, no instante t igual a 1 segundo, x vale menos 0,31 mais 7,2 mais 28 e y vale então 0,22 menos 9,1 mais 30 na direção de J. Então a minha posição final equivale a a gente teria que fazer essa conta. Tô abrindo minha calculadora rapidinho. Essa conta vai ser menos 0,31 mais 7,2 mais 28, que vai ser 35,51 na direção de I. Combinado, então, com 30 menos 9,1 mais 0,22, que vai ser 21,12 na direção de J. Reservo aqui o meu vetor posição final. Meu vetor posição inicial é fácil, né? Que é para o tempo igual a 0, então daria 28 metros na direção de I. Aqui eu tô omitindo as unidades, tá? Porque ele já falou no enunciado. Mais 30 na direção de Y. E, portanto, ó, o meu vetor deslocamento, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, o meu vetor deslocamento, que é o meu vetor ΔR, qual que vai ser a componente dele na direção X? Ó, posição final em X, 35,51. Inicial em X, 28. Lembrem, pessoal, que operação com vetores, você combina X com X, Y com Y, Z com Z. Não é isso? Então, nós temos que 35,51 menos 28 vai dar 7,51 na direção de I. E menos
8,88 na direção de J, isso dado em metros. Essa é a minha resposta final. Correto? Depois verifiquem aí se as contas estão todas certas. Então, a mensagem desse exercício é que você está fazendo uma operação de vetores, né? No caso aqui é uma subtração. E cada um dos vetores tem componentes x e y. Então, x conversa com x, y conversa com y. Agora, pessoal, vem uma informação aí adicional que, olha, determine o vetor velocidade média nesse intervalo de 1 segundo. Então, é uma extensão daquele conceito de cinemática unidimensional. O que significa velocidade média? Não é você pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo gasto? É a mesma coisa, só que você tem componentes x e y. Então, meu vetor deslocamento, olha, vai ser 7,51 dividido pelo tempo gasto de 1 segundo, menos 8,88, isso aqui na direção I, né? Menos 8,88 dividido por 1 na direção J. Então, meu vetor velocidade média é 7,51 metros por segundo na direção I, combinado com 8,88, com menos 8,88 metros por segundo na direção J. Ok? Então, vamos fazer aqui um resumo, né, de velocidade média e velocidade instantânea para cinemática no plano, né, ou no espaço aí. Então, olha, se uma partícula sofre um deslocamento ΔR, né, lembrando que isso aqui na verdade é vetorial, em um intervalo de tempo ΔT, lembrem que velocidade média é deslocamento, que é posição final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então, você vai pegar cada uma das componentes desse vetor deslocamento, a componente x, né? Como se eu fizesse isso aqui, ó. Então, vai ser o deslocamento resultante em x, dividido pelo tempo gasto, combinado com o deslocamento resultante em y, dividido pelo tempo gasto, né? Ok. Se, pessoal, nós não estivermos tratando de velocidade média, mas de velocidade instantânea, então, lembrem que velocidade instantânea corresponde à taxa de variação da posição, né? Como a gente só andava em x, a gente só estava trabalhando com a componente x da velocidade, que era dx dt. Ah, mas eu também posso falar da velocidade instantânea em y, que agora vai ser o quê? A taxa de variação temporal da posição y. E a velocidade instantânea em z é a taxa de variação temporal da posição z, né? Da coordenada z. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Vetor velocidade é a taxa de variação do vetor posição. Então, eu vou derivar cada componente em relação ao tempo. Então, é dx dt na direção i, combinado com dy dt na direção j, combinado com dz dt na direção k. Lembrando que a direção da velocidade instantânea de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição em que se encontra essa partícula. A gente já viu isso na nossa primeira aula, ok? Para finalizar a extensão desses conceitos, a gente vai revisar, então, a aceleração média e a aceleração instantânea. Então, usando uma definição semelhante à da velocidade média, lembrem que o que é aceleração média? Aceleração média corresponde a uma variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Mas lembrem que a sua variação de velocidade, né, ela é um vetor que tem, então, olha, uma variação de velocidade na direção i, combinada com uma variação de velocidade na direção j, combinada com uma variação de velocidade na direção z. Então, eu vou pegar cada uma dessas componentes e, então, eu vou dividir pelo intervalo de tempo em consideração para achar a aceleração média, ok? E lembrem-se que se eu fizer esse intervalo de tempo tender a zero,
Ou seja, no limite, né, em que ΔT tende a zero, eu vou ter que essa minha aceleração, ela vai tender ao valor, né, essa minha aceleração média tende ali ao valor da aceleração naquele instante de tempo, né? Que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração instantânea é igual a dv/dt. Como a velocidade tem as suas componentes, então, para eu achar a aceleração, eu derivo cada uma das componentes, como indicado abaixo. Ok? Então, para a gente aplicar cada um desses conceitos, eu vou resolver aqui 2 exercícios e vou deixar para vocês o último exercício para entrega, para vocês computarem a presença na aula. Então, vamos lá. Uma partícula tem o vetor posição. Olha, notem que o vetor posição, ele é dependente do tempo e essa posição está no plano XY, então, tá? Então, vou reescrever as informações aqui só para ficar mais fácil, ó. Vetor posição, 30t na direção I, combinado com 40t menos 5t ao quadrado na direção J. Posição em metros, tempo em segundos. Determine os vetores velocidade instantânea e aceleração instantânea. Então, esse tá bem um exercício bastante simples, só de aplicação de conceitos, né? Se eu quiser saber, então, a expressão da velocidade instantânea, é simplesmente derivar o meu vetor posição. Então, derivando a componente x, isso vai ser 30 metros por segundo na direção I, combinado, então, com essa derivada, que vai ser 40 menos 10t metros por segundo na direção J. Então, esse seria o meu vetor velocidade instantânea. E o meu vetor aceleração instantânea corresponde, então, à derivada do meu vetor velocidade instantânea. E aqui, o que a gente tem? Que nós não temos componente de aceleração em x. Por quê? Porque a componente x da velocidade é constante, ela é sempre 30, né? Então, não precisa escrever a componente x, mas eu tenho a aceleração em y, que é a derivada da função, que é menos 10, então, metros por segundo ao quadrado na direção de j. Se você pudesse me dar um exemplo de um movimento que pode ser descrito por esse problema, o que a gente conclui aqui, olha? Que a gente tem basicamente um problema de queda livre, né? Se a gente considerar que a aceleração da gravidade aí tem módulo 10, lembrem que, né, definindo o meu sistema de referência aqui com y para cima, esse é um tipo de movimento em que o corpo está caindo com uma aceleração da gravidade, né? Notem que o vetor g tá assim, tá? Então, esse seria um exemplo aí prático desse enunciado. Ok, esse foi um exercício simples. Vamos ver esse outro exercício que fala que a aceleração de uma partícula é constante, só que ela tem uma aceleração com componentes x e y. Então, ok, a aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado na direção de I, mais 4 metros por segundo ao quadrado na direção de J. É uma aceleração constante, certo, pessoal? Ou seja, vocês notem que ela não tem nenhuma dependência com o tempo. Toda vez que isso acontece, lembrem-se de que a gente pode utilizar aquelas equações da cinemática, que inclusive, para aceleração constante, que inclusive eu já vou escrever aqui, que muito provavelmente a gente vai utilizar. Então, aquelas equações me dizem que V é igual a VO mais AT, vou colocar aqui como a minha equação 1, D, que é o deslocamento, é VOT mais meio de AT quadrado, que é a minha equação 2, e V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, que é a minha equação 3 de Torricelli.
Pessoal, agora é o seguinte, cada uma dessas equações, ela pode ser utilizada para todas as componentes. Então, isso aqui, olha, vale tanto em x, quanto em y, quanto em z. Então, se eu estou tratando de uma componente x, olha, é como se eu estivesse falando, olha, a velocidade final em x é igual à velocidade inicial em x, mais a aceleração em x vezes o tempo. O deslocamento feito em x é igual à velocidade inicial em x vezes o tempo, mais meio da aceleração em x vezes o tempo ao quadrado. E assim por diante, tá? Por quê? Porque eu posso tratar o movimento dos corpos de forma separada, no sentido de que eu posso analisar as componentes do movimento separadamente. Analiso x, depois analiso y, depois analiso z, porque essas direções são independentes entre si, ok? Então, é assim que a gente vai fazer esse tipo de exercício. Então, vamos prosseguir aí, olha. No instante t igual a zero, a velocidade é nula e o vetor posição é dado por 10i. O que isso está te dizendo? Então, eu vou organizar minhas informações mais importantes. A aceleração. Se no instante t igual a zero a velocidade é nula, você está tendo informação sobre a velocidade inicial, não é isso? Então, o meu vetor velocidade inicial, olha, ele tem componente 0 em i e 0 em j. Ok? E o meu vetor posição inicial tem componente só em x, ó. É 10i e não tem componente em j. Metros. Ou seja, pessoal, descrevendo aqui bem rapidamente um esboço do movimento x e y, a posição inicial é essa aqui, olha. A partícula está no eixo x, ó. A partícula parte daqui, ó, da posição 10, ok? E aí existe uma aceleração de forma que ela vai adquirindo, né, velocidade no plano xy. Ok? Vamos prosseguir. Determine os vetores velocidade e posição em qualquer instante de tempo. Então, o que o exercício está me pedindo? Obtenha a função v de t, ou seja, ó, como é que a componente x da velocidade varia no tempo, como é que a componente y da velocidade varia no tempo. E também obtenha a função posição, o vetor posição. Como é que a posição em x varia no tempo, como que a posição em y, né, a coordenada y, varia no tempo. Então, são essas duas informações que eu preciso encontrar. Ok? Depois a gente fala sobre a letra B. Então, resolvendo a letra A, pessoal. Vamos focar aqui na letra A. Notem o seguinte, que eu posso utilizar a minha equação 1 para eu achar cada uma dessas minhas componentes aqui, ó, a velocidade em qualquer instante de tempo. Então, note que a velocidade na direção x em qualquer instante de tempo, ó, vai depender da velocidade inicial em x, que é quanto? 0, mais a vezes o tempo. A é quem? A componente x da aceleração, que vai ser 6t. Então, acabei de concluir que a componente x da velocidade em qualquer instante de tempo é 6t na direção i metros por segundo, tá? Eu tô omitindo as unidades porque o exercício enunciado já me deu. O que mais? Agora eu preciso da minha componente y. Então, note, ó, de 1 novamente, eu tenho que a componente y da velocidade vai ser igual a componente y da velocidade inicial, que também vale 0, mais a componente y da aceleração, que vale 4, vezes o tempo. Então, VY de t vale 4t na direção J. Concordam, então, que eu achei o meu vetor velocidade em qualquer instante de tempo? Ó. Então, logo, V de t vai ser igual a 6t na direção I, combinado com 4t na direção J,
metros por segundo. Agora, preciso encontrar o meu vetor posição. Como é que eu vou achar o meu vetor posição, pessoal? Tem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Você pode integrar essa sua equação, tá? Mas, como eu comentei já em alguma aula com vocês, a gente vai, né, fazer isso explicitamente daqui a pouquinho, mais tarde. E, então, eu já vou usar a equação 2 aqui, ó. Vou usar essa equação 2, que me dá a mesma resposta, tá? Então, ó, agora eu quero obter R de T. Notem lá, ó, da equação 2. De 2, eu tenho que o deslocamento em X. O que é o deslocamento em X, pessoal? Deslocamento em X é a posição X em qualquer instante de tempo, né? Quer dizer, a minha posição final, menos a minha posição inicial. Minha posição inicial em X é x0, não é isso? Então, ó, D em X vai ser igual a VO de X vezes o tempo, mais meio de AX T ao quadrado, ok? Equação 2 da cinemática. X de T é o que eu quero descobrir. Quem que é a posição inicial em X? Olha, o exercício te deu. O vetor posição inicial, ele começa em 10, né? A coordenada X dele é 10. Então, X de T menos 10 vai ser igual a velocidade inicial em X, pessoal. Velocidade inicial em X é 0. Então, esse termo some, que multiplica meio de AX, lembrem que AX vale 6, vezes T ao quadrado. Então, acabamos de concluir que a componente X da posição é dada por 10 mais 3T ao quadrado metros. Ok? Mesmo processo para eu achar como que muda a minha posição Y em função do tempo. Então, ó, vou aplicar também a equação 2. Notem lá da equação 2. O deslocamento em Y, quer dizer, a posição Y final. Posição Y final, ou seja, em qualquer instante de tempo, menos a posição Y inicial. Lembrem que Y0, a posição inicial em Y é 0, tá? Ele te falou do enunciado. Então, deslocamento em Y é igual a velocidade inicial em Y vezes o tempo, mais meio de A T ao quadrado. Então, eu tenho que Y de T vai ser igual a... Lembrem que velocidade inicial em Y também é 0. A aceleração em Y é 4, então vai ser 2T ao quadrado metros. Então, olha aqui que eu cheguei à conclusão, pessoal, que o vetor posição em qualquer instante de tempo, ele vai ser dado por 10 mais 3T ao quadrado na direção I, combinado com 2T ao quadrado na direção J. Isso tudo em metros. Então, vendo, o problema ele só fica mais longo. O problema só se torna mais longo, né? Mas a gente saberia fazer isso normalmente em cinemática unidimensional. Ok? Então, encontramos o nosso objetivo da letra A, né? Que era achar velocidade e posição no plano XY aí, em qualquer instante de tempo. Pessoal, aqui eu já vou fazer uma pausa. Eu acho que vai ser interessante fazer isso aqui, ó. Talvez seja mais fácil para vocês, ou pelo menos vai ser útil em algum momento. Como determinar, né, o vetor posição por integração, por exemplo. Tá? Aliás, então tá, eu vou repetir essa letra A usando a integração, tá? Então, repetindo a letra A por integração. Isso vai estar presente em vários exercícios da lista SUS. Notem o seguinte, pessoal. O que a gente tem lá? Que o vetor da aceleração, lembrando, é 6
na direção I, mais 4 na direção J. Tá? A aceleração é constante. Então, a partir daí, eu vou determinar o vetor velocidade. Lembrem que a aceleração corresponde à derivada do vetor velocidade, não é isso? Então, se eu multiplicar aqui cruzado, ó, eu tenho que dv, quer dizer, a variação infinitesimal na velocidade corresponde à aceleração vezes a variação infinitesimal no tempo. Se eu integro isso aqui dos dois lados, ó, o que é a integral de dv? A integral de dv é a própria velocidade, né? E quais são os meus limites de integração? Aqui eu estou integrando, ó, na velocidade. Então, meus limites são a velocidade inicial até uma velocidade final, v qualquer. E aqui, ó, a aceleração é constante, ela sai da integral. Quais são os meus limites de integração? Depende aqui do tempo, ó. Vai ser do tempo inicial, que é o meu zero, até um instante t qualquer. Então, quando eu resolver isso aqui, ó, isso aqui vai ser v de v0 até um v qualquer. Isso aqui vai ser igual a vezes a integral de dt, que é t, no instante zero até um t qualquer. Então, notem, ó, como é que eu resolvo isso? Então, isso aqui vai ser v menos v0 é igual a vezes t. Então, v é igual a vo mais at. Estão vendo, pessoal? Então, essa equação, que é justamente a equação 1, que eu tirei daquele formulário, ó, vem exatamente desse processo mais formal da integração, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, tanto para x quanto para y. Ok? E aí a mesma coisa, olha, se você tem que V é igual a VO mais AT, mas o que significa velocidade? Velocidade não é a taxa de variação temporal da posição? Né? Vou escrever em x aqui, por exemplo. Você vai fazer em x e em y. Então, ó, dx dt vai ser igual a V0 mais AT. Vai ser tudo aqui em x, por exemplo. Então, olha, o que eu vou fazer? Multiplico todo mundo por dt. Então, vai ficar dx é igual a V0x dt mais AT dt. Integro todo mundo. Integral de dx é x. Quais são os meus limites de integração? De uma posição inicial até uma final. Aqui de um tempo inicial até um tempo final. Tempo inicial até um tempo final. Quando eu fizer essa integração, olha o que eu tenho. Integral de dx é x. Fazendo os limites, então vai ficar x menos x0 vai ser igual a integral da velocidade, ó. Aí você tem que ver se a sua velocidade é constante ou não, tá? Se a componente x da velocidade é constante, ó, então vai ser v0x integral de dt, que é t, mais, se a aceleração é constante, ó, vai ser a x integral de t dt, t ao quadrado sobre 2. Estão vendo que eu reproduzi a equação 2, ó? D é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se você usar essa expressão aqui da velocidade, ó, pega essa expressão da velocidade, olha. Note, então, que se a componente x da velocidade é igual a 6t, isso quer dizer, ó, que dx dt é igual a 6t. Então, ó, dx é igual a 6t dt. Integro. Então, eu tenho que x menos x0 vai ser igual a 6t ao quadrado sobre 2. x0 é 10, que o exercício te deu, né? Então, ó, x vai ser igual a 10 mais 3t ao quadrado. Olha só. É exatamente o que a gente tinha feito, simplesmente usando aquelas equações lá do formulário, tá? E aí, aos poucos, vocês vão vendo o que vocês vão tendo mais familiaridade, o que é o que vocês encaram mais rapidamente, né?
o uso direto ali da fórmula, né, das equações da cinemática, ou então resolver o exercício por integração, ok? Então já fica falado isso. E resolver a letra B, que vai também pedir em diversos exercícios, é determinar a equação da trajetória da partícula no plano XY. Equação da trajetória, pessoal, é você obter y em função de x. Então, notem, você conhece o x em função do tempo. Você conhece o y em função do tempo. A equação da trajetória é você saber o y em função do x. O que quer dizer isso? Olha, quando eu estiver na coordenada 2 metros aqui em x, eu tenho uma altura de 3 metros. Estão vendo? Eu sei cada posição em y a partir do x. Então, ó, por exemplo, vamos supor que a equação da trajetória é assim, ó. Ah, quando eu estou na posição 6 metros, eu estou numa altura 1,5 metro. Estou dando um exemplo, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa sumir com a variável tempo. Então, como é que você vai fazer isso? Ó, vamos resolver aqui a letra B. Equação da trajetória. Note que, do seu vetor posição, você tem que x em função do tempo é 10 mais 3t ao quadrado. Você tem que o y em função do tempo é 2t ao quadrado. Então, eu vou isolar o tempo em uma dessas duas equações para eu fazer a substituição. Então, eu vou chamar essa aqui de equação A e essa aqui de equação B. Então, eu vou fazer aqui, olha, de B, eu tenho que t ao quadrado é igual a y dividido por 2. Então, eu tenho que o tempo corresponde a raiz de y sobre raiz de 2. Então, eu vou lá e vou jogar isso na equação A. Na equação A, eu chego à conclusão, então, que x vai ser igual a 10 mais 3 vezes t ao quadrado. Ó, t ao quadrado é y sobre 2. Então, achei a minha equação da trajetória, olha. 3y sobre 2 vai ser igual a x menos 10. Então, eu tenho que y vai ser igual a 2/3 de x menos 2/3 vezes 10. Então, y vai ser igual a 2/3 de x menos 20/3. Essa é a equação da trajetória. Então, para cada posição x que você estiver, você conhece a posição y do seu corpo. Tudo bem? Finalmente, então, vocês têm que me entregar este exercício para computar a presença, ok? Entregar pelo Google Classroom.